Você já percebeu que existem muitas pessoas hoje que se dizem cristãs, mas não causam impacto nenhum no mundo? É porque essas pessoas, elas não possuem as qualidades de um verdadeiro cristão. Hoje eu quero falar sobre 4 qualidades de um verdadeiro cristão. Primeiro de tudo, né? Um médico, ele precisa de qualidades. Ele não consegue exercer a profissão dele se ele não tiver vocação para aquilo, se ele não tiver a disposição em ajudar as pessoas. Um professor, ele precisa de qualidades. Se ele não tiver a vocação de ensinar, o amor ao ensino, ele não consegue exercer essa profissão. Na verdade, todas as profissões exigem qualidades. O cristianismo também. O cristianismo não é só falar que você é cristão, porque Deus espera certas marcas. Em Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 27, se eu não me engano, até o 29, o apóstolo Paulo vai falar sobre 4 características de um cristão verdadeiro. E eu quero me ater na primeira. A primeira característica de um cristão verdadeiro é a conduta digna. Vida precisa combinar com o discurso. Olha só isso. Não tem como você falar que vive uma coisa, mas na prática não. Falar uma coisa e viver outra está totalmente contrário com dignidade. Isso causa dano ao Evangelho de Cristo. O vizinho observa você, seu amigo de trabalho observa você, todas as pessoas estão te olhando. Você não pode usar daquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, você tem que falar para as pessoas com as suas atitudes. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo falando sobre ser exemplo, sobre pregar com a própria vida. Nós não devemos somente falar da boca para fora, nós devemos viver aquilo que nós pregamos. Nós devemos ter consistência e devemos ter realmente vivência, experiência daquilo que a gente fala. Nós devemos ter um procedimento, amor. A sua vida, ela confirma a sua fé ou você só fica com uma máscara, com uma capa de cristão? Não basta você viver corretamente, isso não é necessário, somente isso. Você precisa também permanecer firme. E aí eu venho trazendo o segundo ponto, a firmeza espiritual. Esse mundo hoje é muito confuso, então como eu posso permanecer firme? Porque nesse mundo hoje tem muitas vozes, tem muitas opiniões e a internet é cheia de erros. A internet está aí para ser benéfica e maléfica ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês de uma palavra que vem do Senhor, existem pessoas que estão distorcendo essa palavra. E aí, qual que deve ser o nosso parecer quando existe uma heresia, quando existe um falso ensino? Existem muitas pessoas aí que vêm falar que você sempre vai ser um vitorioso, que você sempre vencerá, que Deus vai te dar a chave do sucesso, quando na verdade a Bíblia não vem falar sobre isso. A Bíblia vem falar sobre Jesus Cristo. A Bíblia vem falar que nós, como seres pecadores, caídos, merecemos o inferno, mas a graça nos alcançou pelo amor do seu Filho. E aí tem pessoas pregando aí que você vai vencer, tem pessoas pregando, dizendo que são cristãs e vivendo de maneira totalmente contrária ao que Cristo disse. Jesus falou, aquele que me ama, ouve os meus mandamentos. Mas então, Everton, você pode me perguntar, como eu posso permanecer firme? Conhecendo as Escrituras é o primeiro passo. Conhecer Cristo pela palavra que Ele se revela nela. A árvore sem raiz, ela cai. Você precisa ter fundamentos. Você já viu uma casa como ela é construída? A casa, para ela ser construída, o pedreiro ele lança primeiro a fundação. Como ele faz isso? Ele cava os buracos, ele joga o concreto, faz uma fundação firme. E aí ele começa a construir a casa. E aí pode vir qualquer tempestade e essa casa não vai cair. Porque ela está firme. Nós precisamos estar firme na rocha. A verdadeira rocha é Cristo. Nós precisamos estar firme no que Ele diz para nós. Porque quem não conhece a Cristo é levado para qualquer ventinho de doutrina. Qualquer pessoa que chega falando bobagem para ela, falando, Deus é amor, beleza e tal, isso vai te enganar se você não conhece a Bíblia. Não basta você viver corretamente, não basta conhecer somente a verdade, precisa viver isso. É preciso você também defender a sua fé. Aí eu entro no terceiro ponto, combatendo a verdade pela fé.
Nós devemos, em Filipenses no capítulo 1, lá no versículo, mais para frente um pouquinho, depois do 27, se não me engano, é o 28, o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos lutar pela fé evangélica. A igreja não foi chamada para se esconder, para somente nós estarmos lá no templo adorando a Deus e achar que isso é suficiente. Não. Nós devemos sair para fora, nós devemos usar a rede social como eu estou usando, usar a internet, usar os meios que Deus nos deu para poder combater a verdade pela fé. Jesus Cristo fala em Mateus 18 sobre uma coisa muito importante, mas as pessoas às vezes não conseguem falar sobre isso que eu vou falar hoje. Mateus 16:8 fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas, elas aqui são portas de defesa. A igreja, ela avança, ela vai para cima. Ela não fica aí esperando pacificamente, não. Ela vai para cima contra falsas doutrinas, falsos ensinos, contra a heresia, contra o evangelho distorcido que muitas igrejas pregam e, infelizmente, falando que você pode vir do jeito que você está e permanecer. Não, venha, realmente venha do jeito que você está, mas você é chamado a se santificar. O Senhor Jesus Cristo, ele vem como aquele que te limpa de todo o pecado. É como se você chegasse todo sujo de pecado da lama, e essa lama vai saindo gotinha por gotinha de você do processo da santificação. A santificação ainda é um processo necessário para a sua salvação. Não pense que se você levantar sua mãozinha no culto e falar, eu aceito Jesus, isso é suficiente. Não. O Jesus Cristo da Bíblia, ele ensina que você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. Nós devemos combater as heresias, o evangelho distorcido. Porque combater o bom combate é o que o apóstolo Paulo diz no final da sua vida. Nós também devemos combater essa imagem de que o cristão ele é pacífico. Não, eu não estou chamando ninguém aqui para brigar com as pessoas, mas eu estou falando sobre você defender a sua fé, fazer uma apologia da sua fé, ter apologética, ter argumento centrado na palavra de Deus para defender o teu argumento, que é Cristo. Como você tem que responder? Com verdade bíblica, sem arrogância, sem bater em ninguém, guerreando pela fé, como diz o apóstolo Paulo. Mas ninguém combate sem coragem. É preciso ter coragem. Deus usa homens corajosos na história. Lembra de Davi e Golias? Golias era um homem gigante. E ele fala para ele assim, não, hoje mesmo eu vou te derrotar e eu vou acabar com você. Porque ele confiou no Senhor. Ele não confiou em si mesmo. Nós devemos ter coragem, mas confiando naquele que nos sustenta, que é o Senhor. Lembra de Pedro? Pedro lá no Sinédrio, ele pegou, em Atos dos Apóstolos está falando sobre isso, ele pregou e mais de 4.000 pessoas se converteram. 4.000? 5.000? Eu não lembro agora. Mas foi o quê? Ousadia. Ele estava com medo, mas ele deixou o medo de lado e pregou. Pedro era um homem iletrado, era um homem que era pescador. Ele naquela época era um homem que não tinha condições de falar com o público. Ele não tinha essa habilidade. Mas como ele estava falando com o público que precisava da verdade, o Espírito Santo de Deus o capacitou. Ele pregou totalmente confiando no Senhor. E milhares de pessoas foram alcançadas. Hoje tem muitos que têm vergonha de falar do Evangelho. Eu ensino meus filhos que na escola eles têm que marcar o posicionamento dele de que eles são cristãos. Existem crianças que são filhos de pessoas que são cristãs que têm vergonha de falar de Cristo. Mas não deve ser assim. Nós devemos ensiná-los. Nós também devemos ser pessoas que falamos de Cristo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós devemos ter coragem de falar. Não é medo de falar do Senhor. Jesus Cristo fala que aquele que me negar diante do Pai, eu também o negarei. O Evangelho continua exigindo coragem. Jesus Cristo ainda não voltou, nós precisamos pregar. Então, para concluir essa mensagem, hoje eu deixei aqui 4 marcas de um cristão verdadeiro. A conduta digna, a firmeza espiritual, o combate pela fé e a coragem. Falta informação? Não, gente. Falta viver o evangelho verdadeiro. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa enxergar que nós somos cristãos pela nossa vida. A sua vida reflete o evangelho? Se você ficou até o final desse vídeo, se inscreve aqui nesse canal que vai ter muitos vídeos falando sobre isso. Sou novo por aqui, mas eu quero trazer palavras de vida para a sua vida. E deixa aqui no comentário, eu sou um verdadeiro cristão.